devias ir lá falar com as pessoas. De Curral de Moinas para o mundo, este é o Telerural com o Kim e o Zé. Depois não diz nada às pessoas. Qual depósito é que eu estraguei? Gastaste o posto e gasto ao rapaz. E depois? Mas paguei? Pronto, Mas tudo bem. paguei! Bom, nós agora não sei coisa, vamos fazer as notícias. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Kim. Meu nome é Zé. E este é o Telerural, onde semanalmente lhe trazemos as notícias do mundo rural e da nossa aldeia Curral de Moinas. Não acho que esteja bem o que fizeste. Adiante. Destaques desta edição. Decorreu hoje em Curral de Moinas o julgamento de Justino Trovão, o líder do Gangue da Morte, que já assaltava sapatarias roubando sandálias de enfiar no dedo. O Curral de Moinas Futebol Clube contratou no passado fim de semana um novo guarda-redes. Trata-se de Amaral Botelho, um anão de Gondomar. Tudo isto e muito mais já a seguir no Telerural. Decorreu hoje em Curral de Moinas o julgamento de Justino Trovão, o líder do Gangue da Morte, que assaltava sapatarias roubando sandálias de enfiar no dedo. Durante o julgamento, Justino Trovão foi algemado para não agredir as testemunhas, mas esqueceram-se de lhe atar os pés, o que faz com que o juiz, ou aliás, o que fez com que o juiz e um advogado fossem agredidos com pontapés e violentos cortes com a unha do dedo grande. Justino declarou-se inocente dos 45 assaltos a sapatarias, dizendo que foi um irmão gêmeo de nome Alcino, que mora em Faf, que lhe raptou a cadela e a obrigou a fazer os assaltos. O juiz riu-se e levou mais um pontapé. Juntamente com Alcino foram a julgamento os outros membros do gangue. Justino Metralha, um cigano vesgo de Cuspe, Ezequiel Navalhas, um traficante de droga de Resende e Márcio Furtado, um bancário do Porto que passou o julgamento a dizer que só tinha entrado na sapataria para comprar abotonados. Justino foi condenado a passar 15 anos de prisão e 7 anos em casa da mãe. Os restantes acusados foram soltos com condição de se apresentarem periodicamente no posto da GNR para fazer os lanches. Doutor Palma Foguete, acha que a pena aplicada ao seu cliente foi muito pesada? Olha, pesada é a minha mulher derivada da cortisona, estamos entendidos? Hã? Para mim a pena foi, olha, vou-lhe dizer, foi injusta. Está a perceber? Isso sim é que foi injusta. Está a perceber? Porque o meu cliente nunca assaltou as sapatarias. E mais, ele nunca sequer entrou dentro de uma. Porque aliás, todo o calçado que ele tem em casa foi-lhe oferecido por um padrinho dele. Estamos entendidos? Então e as imagens das câmaras de vigilância que mostram o seu cliente a assaltar as sapatarias? Oh menina, eu não sei se a menina ou a senhora ou quem já foi. Você costuma ir ao cinema? Deve ir ao cinema, não é lá com o seu marido, com o seu namorado, não é? Você já uma vez viu um filme do James Bond? Você acha que é ele mesmo que faz aquelas coisas todas? Acha? Não é? Aquilo são montagens, está a perceber? O que eles fizeram foi filmaram o meu cliente a jogar à bola e depois lá com os computadores deles, lá com os Macintosh, ou que é? Fizeram de maneira a que parecesse que ele estava a assaltar as sapatarias. Tanto é que ele aparece sempre de calções. Então e as testemunhas que o viram nos assaltos? Olha, isso para mim nem conta. Isso em matéria de prova nem conta. Está a perceber? Porque se eu quiser, arranjo-lhe muitas mais testemunhas que não o viram a assaltar do que aquelas que viram. Está a perceber? Porque se você for aí pelas ruas a perguntar se o viram a assaltar, todas lhe vão dizer, quase todas lhe vão dizer que não. A grande maior parte delas. Portanto, não venha a falar. Então e vai recorrer da sentença? Não, eu agora vou ao centro de saúde pôr uma tala no pênis, derivado de uma queda que dei ontem no Polivan, e só depois é que vou recorrer. Juiz Malheiro França, porquê é que decidiu dar uma pena tão pesada ao Justino Trovão? Porque eu já não dava uma pena pesada há muito tempo, eu estava com saudades. Por acaso ainda ontem estava a falar com a minha mulher e ela até me disse-me assim: "Ó Malheiro, há quanto tempo não dás uma pena pesada?" E eu disse-lhe: "Olha que já vai uns anitos."
falar nisso, amanhã vou dar uma. E foi assim. Então não foi sensível aos argumentos da defesa. Fui que eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? Muito, mas você sabia que eu antes de casar com a minha mulher vivi 4 anos e meio com um timorense em Faro? Eu sou uma pessoa sensível por natureza. Gosto de dar dinheiro por muitas causas. Pelos indigentes, pelos diluentes, pelos detergentes. Gosto de dar. Tanto seja anos de cadeia como dinheiro. Gosto de dar, pronto. E este foi o caso mais difícil que lhe passou pelas mãos? Não foi, porque o caso mais difícil que me passou pelas mãos até os dias de hoje decorrente foi o caso que foram uns suecos que raptaram um galgo em Cuspe. E foi difícil porquê? Porque primeiro eu não sabia falar sueco. E depois em segundos porque o galgo, como testemunha, foi muito fraquinho, não é? E também na altura, coincidiu com a altura em que o moço timorense acabou comigo e eu andava de rastos. Nem sopa comia. O Curral de Moinas Futebol Clube contratou no passado fim de semana um novo guarda-redes. Trata-se de Amaral Botelho, um anão de Gondomar. O Curral de Moinas vai passar assim a alinhar com 2 guarda-redes, um para as bolas altas e outro para as bolas rasteiras. Amaral Botelho mede 1,20 m e trabalha como segurança numa creche em Baião. Temos connosco em estúdio Firmino Fialho, o nosso editor de desporto. Firmino, diz-me uma coisa, foi esta uma boa contratação? Quer dizer, fui porque eu percebo muito de desporto. Não, eu referia-me à contratação, aliás, de Amílcar Botelho. Quer dizer, acho que também foi uma boa contratação, porque vamos lá ver uma coisa. Ele, apesar de ser, quer dizer, um guarda-redes que não dá muito nas vistas, não é? Até porque fica abaixo das vistas, que ele só tem com 1,20 m, é um homem muito rápido. Mas, muito rápido. Aliás, a alcunha dele até é o furão das redes. Mas quem é que lhe pôs essa alcunha? Fui eu agora para marmar. Firmino, diz-me outra coisa. Justifica-se o dinheiro que o Curral de Moinas deu por ele? Quer dizer, eu acho que sim, porque vamos lá ver uma coisa. Ele, quer dizer, ele custou o quê? 20 euros, não foi? 20 euros, não foi? E quer dizer, e daqui a um ano, quer dizer, ele pode muito bem vir ser vendido por 30 euros, o que significa logo um encaixe de financeiro no valor de 10 euros ou mais, se não for mais. Muito obrigado pela explicação, Firmino, e espero que... Obrigado, que eu é que agradeço, até porque, quer dizer, se não fosse o facto de eu estar aqui, tinha que estar a aturar a minha mulher, portanto, eu é que agradeço, não é? Curral de Moinas acordou hoje em horror e espanto devido à onda de roubos no cemitério de Curral de Moinas. O alarme foi dado pelo coveiro que dormia à porta do cemitério e acordou todo nu, só de sandálias. Os larápios furtaram lápides, flores, mausoléus inteiros e caixões novos. Segundo o subchefe da GNR, todos os itens têm um destino próprio, a saber, as lápides grandes são cortadas para fazer lápides pequeninas. E as lápides pequeninas são coladas umas às outras para fazer lápides grandes. As flores são para ser vendidas a restaurantes chineses para fazer esparregado chinês. Os mausoléus são para meter rodas e avançado para fazer rolotes para o campismo. E os caixões novos são para fazer armadilhas para lagostas. Fomos para as ruas de Curral de Moinas saber o que é que a população local tem a dizer sobre este assunto tão periclitante. Vamos então ver a reportagem que foi efetuada. O que é que você acha desta vaga de assaltos que está a acontecer no cemitério de Curral de Moinas? Acho muito mal. Por quê?
Porque, portanto, aquilo é um local sagrado e santo e as pessoas não haviam de andar a vandalizar aquilo. Então a gente tem que cuidar, estão lá descansadinhos. Mas acha que prejudica os mortos? Não, os mortos não, os vivos sim. O que é que você acha, mas assim, na sua opinião mais sincera, que se devia fazer a uma pessoa que anda a assaltar o cemitério? Havia de matá-los e enterrá-los. Era enterrá-lo lá. E, por exemplo, você acha que o sargento Mialha, o polícia, vai conseguir resolver a situação? Eles só sabem andar nos cafés. Mas como é que você acha se ele vem aqui comprar garrafões de GM todos os dias? Não faz mal, isso é próprio do português, gosta-se de beber. Eu acho que sim, só que ele tem que ter mais disponibilidade e mais meios, não é? O padre Benanços, que é o padre aqui da freguesia, disse no outro dia que os culpados deviam ser excomungados e deviam ser açoitados todos nus no coreto. O que é que você disse? Ai, meu Deus. Foi o que ele disse. Eu nunca ouvi isso. Mas foi o que ele disse. Eu nunca ouvi isso na minha vida e eu mais vou à missinha todos os domingos. Talvez fosse uma boa medida para não incentivar outros a fazer o mesmo. Foi ontem nomeado para diretor do Museu de Capacete de Corral de Moinas o Dr. Adalberto Trovão, que se encontra aqui hoje para uma curta entrevista no Telerural. Dr. Adalberto, como é que recebeu este convite para diretor do Museu do Capacete? Deitado. Estava deitado com a moça indiana, e nisto toca-me o telefone e era o presidente da junta a convidar-me. E aceitou logo assim de imediato? Não foi logo assim de imediato. Primeiro ainda dei 1 ou 2 cambalhotas na moça indiana e depois é que aceitei. E já agora, tem alguma ideia do que vai fazer? Mas com a moça indiana? Não, no museu. Ai, no museu. Peço desculpa, pensei que fosse com a... Ora bom, no museu vou infectivelmente levar mais pessoas ao museu porque, de facto, a coleção de capacetes que nós temos em exposição merece realmente ser vista. Para você ter uma pequena ideia, temos o capacete que o Dom Afonso Henriques usava quando batia na mãe. Temos também o capacete que o Camões usava para escrever, que é um capacete muito bonito com a pala. Depois temos uma peça muito bonita, que é o capacete que o Salazar usava quando fazia... Mas desculpa, Diga. O Salazar usava capacete? Usava quando andava de moto, exatamente. Uma coisa que a maioria das pessoas lá em casa não sabem é que quando o Salazar caiu da cadeira, ele estava muito cansado de uma prova de motocross que tinha feito em Faf. Aposto que não sabia disso. Depois temos também uma peça fantástica que é a nossa peça mais importante, a nossa peça mais bonita, que é um capacete de tranças que dizem os entendidos, os historiadores, que é realmente o primeiro capacete gay da história. Portanto, então, muito obrigado, Dr. Adalberto Trovão, pelas suas explicações. E até uma próxima oportunidade. Então. Não vai essa tão cedo, sabe? É que eu tenho a moça indiana lá em casa alugada até março, maneiras que vou ficar em sabática. Ok, de qualquer das maneiras, muito obrigado. Nada, está bom? Nada, obrigado. 3 vezes 9, 27... Custódia Travassos, a professora da Escola Primária de Corral de Moinas, foi ontem violentamente agredida com uma fia no nariz pelos alunos. Segundo testemunhas, tudo aconteceu depois do lanche, quando os miúdos se revoltaram por não haver mais bolicaus e entraram numa onda de violência que resultou na agressão à professora. Isto depois de terem enfiado a cabeça do professor de ginástica no cesto de basquetebol com a ajuda de 2 martelos. Até à hora deste telerural, a escola continua controlada pelos alunos que exigem mais bolicaus, 6 kg de donuts e jabalis para assar. Vamos já em direto para a entrada da escola, onde se encontra o nosso repórter Sabino Rui.
Aliás, não é para a entrada, tive agora a informação que é mesmo para o interior da escola onde Sabino Rui conseguiu entrar. Sabino, tu que conseguiste finalmente entrar na escola, estás com os alunos e seus pais, não é verdade, Sabino? É verdade, Kim e Zé, estou aqui à porta da escola em Corral de Moinas, onde os alunos continuam com este protesto, acompanhados pelos pais, que pelos vistos também os apoiam nesta revolta. Eu vou tentar falar com alguns pais. O senhor, como é que o senhor se chama? Alcino Ramela, sou o pai do Rubén Victor. E também apoia o seu filho nesta luta? Pois, com certeza que apoio, porque eles agora, com esta mania, só darem comida saudável lá aos garotos, agora só dão saladas e peixinhos, não é peixinhos, e o quê? E toda a gente sabe que quem come saladas e peixes são os maricas, não é? Estou a falar bem ou estou a falar bem? É? Portanto, se vão fazer das nossas crianças uma canvada de maricas, estás a perceber? E mais, que eu não acabei de falar. No outro dia estava em casa a ver o futebol com o meu filho e disse-me ele assim, paizinho, olha, vou lá para cima para o quarto ver a novela. Era novela? Mas que é? Estou-me a tornar o miúdo no maricas, pá! Mas acha que alguma coisa justifica agredir uma docente? Homem, se ela fosse decente, ela não aparecia aqui na escola. Está a perceber? É isso que eu lhe estou para dizer. Porque eu nem quero falar, porque eu sei coisas dela que aquilo valha-me Nossa Senhora Jesus Cristo. Porque eu sei coisas dela que se eu... Uma mulher que dorme à noite sem cuecas na cama. Porca! És uma porca! Mas como é que o senhor sabe que ela dorme sem cuecas? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Não parecia que era a escala, homem, se fosse uma mulher decente, não botava aqui os pés, pá! Não botava aqui os pés, pá! Uma mulher que gosta de fazer amor vestida de padeira, mas que é isso? Mas onde é que isso cabe na cabeça de uma pessoa, pá? Mas como é que o senhor sabe essas coisas? Como é que eu sei? Olha! Não parecia que era a escola, é o que eu lhe digo, está a perceber? Se ela fosse decente, não botava aqui os pezinhos, pá, uma mulher que vai fumar para a varanda toda nua, pá, à noite, a fumar na varanda. Mas como é que o senhor sabe tudo isso? Como é que o senhor sabe tudo isso? Como é que... Homem! Como é que eu sei? Como é que eu sei? Não aparecia que era a escola! Você não acha? Se ela fosse uma mulher que se aparecia que era... Porca! És uma porca! Bem, vou tentar falar com outros encarregados de educação. O senhor, como é que se chama? Francelino Barbosa, sou o pai do Márcio Diogo. Do Márcio Diogo? Sim, do Márcio Então Diogo. foi o seu filho que agrediu a professora. Foi e fez muito bem. Porque o sonho do meu filho é ser gordo como o pai, não é? E como é que ele pode ser gordo se não o deixa-me comer doces? Hein? Porque eu sou um pai solteiro e sou eu que lhe faço todos os dias a merenda para levar para a escola. E enfio todos os dias um javali para ele assar se lhe der a fome. E como é que ele pode achar-se lá na escola dizem que ele não pode fazer fogueiras no pavilhão? Hein? De facto, as normas proíbem fazer fogueiras dentro do pavilhão. Quer dizer, se há espaço para um campo de futebol, valores, areias e essas coisas todas, não é mais fácil foi fazer um pavilhão para fazer fogueiras, não é? O que é que andam a fazer com o nosso dinheiro, pô? O que é que andam a fazer com o nosso dinheiro? Hein? Eu digo uma coisa, do que é que me interessa a ele saber ler e escrever se não pode achar um javali com lâmpada de você? Diga-me. Diga-me como é que é. Quer dizer, vai chegar a casa e o que é que diz aos amigos? Hein? Hoje eu aprendi a ler. Mas acha que isso justifica uma agressão a uma professora? Vamos chamar isso de uma agressão é um exagero. Porque o meu Márcio Diogo, se ele quisesse agredir a professora a sério... É uma mariquice! Dava-lhe uma facada nos rins, assim, uma facada nos rins. Que eu ponho todos os dias uma faca na mochila que é para ele desossar o javali. Olha, é uma vergonha. Muito obrigado. Quem quiser, daqui é tudo. Devolva a emissão aí ao estúdio.
Tempo agora para algumas sugestões culturais para o dia de hoje. Em cena no pavilhão dos bombeiros, a peça Malvada Suzette, uma peça encenada por Martinho Esquilo, a história de uma família de albinos que recebe a visita de uma vendedora de seguros daltónicas. Ainda de referir a estreia do novo filme de Bento Cação, A Estranha História do Sapo Maravilhas, que nos contou o romance, porque houve um corno que se enganou a escrever, como eu estava a dizer, conta o romance entre a telefonista de Gouveia e um francês que vem a Portugal roubar caracóis. E, finalmente, em exposição na Galeria Alfarroba Guimarães, a mostra dos últimos trabalhos de Mestre Cometa Azeredo, que se junta a nós agora via satélite de sua casa. Mestre, que quadros é que podemos ver nesta exposição? Todos! Podeis ver todos! Podem ver todos! Como é que normalmente o seu método escolhe um tema e depois pinta? Não, é ao contrário. Portanto, eu pinto e depois olho para aquilo, vejo o que é que me parece e escolho um tema. Olha, uns dizem que é um barco, outros dizem que é uma abelha, outros dizem que é uma coisa. O seu quadro mais famoso, A Morte de um Pêssego, é todo feito com colagens de unhas de pés. Como é que surgiu essa ideia? Ora bom, isto foi um acidente, sabe? Porque foi assim. Eu estava a cortar as unhas dos pés, não é? E nisto, quando se me salta a primeira unha do pé para cima do quadro, digo eu assim para mim: Cometa, olha que isto até fica giro, fica bonito. Maneiras que fiz o quadro todo com unhas dos pés coladas. Umas minhas, outras pessoas que entretanto começaram a contribuir. Tanto é que eu naquela altura todos os dias tinha à porta do ateliê uma saquinha com unhas dos pés e fruta. Era assim. Qual foi o quadro mais caro que vendeu até aos dias de hoje? Foi um Picasso que eu tinha ali na sala de estar por cima do sofá. Não seu? Sim, era meu. Eu é que o roubei em Espanha, na casa de uma velha acamada que andei com um canhado, andei 2 meses. Muito obrigado, Mestre Cometa Azeredo, pela sua presença. Obrigado, sou eu é que agradeço. Já posso tirar o pincel do ânus? Que eu preciso para fazer aqui o... E como ele estava a dizer, terminamos este telerural depois de ele tirar o pincel do ânus com a habitual previsão do tempo que vai fazer amanhã, embora a nossa previsão seja que a gente vai falhar. Subnormal, com mais intensidade no sentido antes-BCI e com algumas paragens na circunvalação. Quanto ao ar, esse vai estar úmido e picado porque acho que disseram mal da sua mãe. Quanto ao vento, vai soprar de noroeste, descosme este. Esta foi mais uma edição do Telerural. Até para a semana, se Deus quiser. E cuidado com aqueles moços que usam slips a imitar pele de tigre. Olha que eu já vi em clubes de moças, né? Moças que usavam pele de tigre, mas graças a Deus não era queijo. Mas é assim, olha, apagou a luz, é sinal que temos que ir embora, não é?